Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: o Filho é superior aos anjos. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias nos falou por meio do seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado e purificado dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. A nossa palavra de hoje ela vai ser um pouquinho diferente, na verdade, do que nós costumamos fazer, mas eu creio que vai abençoar a tua vida. Hoje eu gostaria muito de começar uma série que ela tem como objetivo a exposição da carta aos Hebreus. Nós vamos expor cada capítulo da carta aos Hebreus. Como eu já compartilhei outras vezes, Hebreus é minha carta favorita da Bíblia, porque eu acredito que Hebreus é um dos tratados teológicos. Assim como Romanos tem um peso na história da igreja, teologicamente falando, eu acredito que Hebreus também tem um peso muito forte, porque é em Hebreus que nós vamos aprender sobre o sacerdócio de Melquisedeque. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eu tenho duas mensagens nessa série, especificamente, e a primeira ela não vai ser exatamente sobre a ordem de Melquisedeque, a segunda vai ser sobre a ordem de Melquisedeque. A primeira hoje nós vamos tratar o tema, a âncora da alma. O tema da série é sacerdócio, porque toda a carta aos Hebreus ela vai tratar sobre sacerdócio, do início ao fim. E eu queria falar sobre a âncora da alma, tá? Então nós vamos caminhar cada capítulo, vamos entender o que o autor está construindo, o que ele está ensinando e o que é de fato a âncora da nossa alma, tá bom? Vamos lá então. Nós lemos o primeiro texto que o autor ele já começa a sua carta, só novamente, abrindo uma aspas. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos ela em capítulo e versículo, certo? Só que os manuscritos originais, eles não foram escritos em capítulos e versículos. O capítulo e o versículo, ele é criado para que a gente consiga se achar melhor. Ele nasceu bem depois, o pessoal entendeu que seria interessante colocar capítulos e versículos para que a gente se ache melhor, dentro do assunto. E glória a Deus por isso, porque se não tivesse capítulo e versículo, ia ficar cada vez mais difícil, o estudo. Então, tendo em vista esse pensamento de que a Bíblia ela é um todo, por exemplo, então essa carta ela não foi escrita dividida em capítulos e versículos, ela é escrita como um todo. Então, toda a carta aos Hebreus é uma carta só. Ela é escrita, ela é um assunto que puxa o outro, ele vai tratando ali alguns assuntos, mas tudo está interligado, porque ele está falando para um povo só. Então, é importante a gente entender isso, porque nós vamos fazer uma exposição de toda a carta. Então, nós precisamos entender que uma coisa está ligada na outra. E a primeira coisa que o autor ele começa a destacar, ele já fala de cara, ele diz: o Filho é superior aos anjos. Então, o primeiro ponto da nossa mensagem é a superioridade de Cristo. O autor ele começa, então, já começando a tentar convencer os seus leitores de que Cristo é superior aos anjos. Ele começa a dizer que, lá no passado, Deus falou de várias formas. Ele falou por meio dos profetas, por meio dos seus anjos. Ele trouxe a sua mensagem dessa forma. Mas ele está dizendo que nos últimos dias o Senhor nos falou por meio do seu próprio Filho. E em determinado momento ele vai até dizer que se essa mensagem que os anjos entregaram, os profetas entregaram, ela tem segurança, ela confirmou a sua veracidade, quanto mais Jesus, quanto mais a mensagem que foi entregue por meio do próprio Filho de Deus. Então ele começa aqui já tentando destacar isso, a ideia de que Cristo ele é superior à mensagem, a forma que a mensagem foi entregue antes. Então, Cristo é superior aos anjos. Ele mesmo vai dizer que todos o adoraram, que ele ama a justiça, ele odeia a iniquidade. Ele fundamentou a terra, os céus são obras das suas mãos. Ele começa a elevar Jesus a um outro patamar de entendimento. Por que isso aqui era importante para esse povo exatamente? Porque eles tinham recebido toda a palavra de Deus através de profetas e anjos. Então, era necessário o autor já fazer o destaque. Gente, Cristo é superior. Cristo é o adorado, Cristo é elevado. É exatamente isso que ele vai falar no capítulo 2, por exemplo, verso 9. Ele diz assim: nós vemos, todavia, aquele que por pouco foi feito menor do que anjos, Jesus, coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte,
para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Ou seja, esse Cristo que é superior aos anjos, é maior nas regiões celestiais, ele é coroado de honra e glória. E nós vamos entender por que o autor está falando isso. Qual que é o grande ensinamento que está por trás de tudo isso. Mas eu preciso construir esse primeiro ponto em cima de uma coisa: Cristo é superior. Cristo está acima. Só que aqui está a grande beleza da superioridade de Cristo. O autor vai destacar que Cristo, esse Cristo superior, ele se fez meu irmão e seu irmão. Jesus, ele é nosso amigo, sim. Jesus, ele é também pai, também é. Isaías diz sobre ele que ele é pai da eternidade. Então o Filho também é pai. A Trindade é uma loucura, né? É muito louco como funciona a Trindade de Deus. Mas o Filho também está no Pai, assim como o Pai está no Filho, o Espírito Santo está neles, e eles são um só, um todo. Só que esse Jesus, que é desse tamanho, ele se faz nosso irmão. E como que Jesus pode ser meu irmão? Porque ele encarnou. Então, uma vez que Jesus nasceu em carne, ele se faz irmão também da humanidade, porque ele nasceu em carne, toda a carne é filha de Deus. Onde é que está isso? O próprio autor destaca. Ele vai dizer no versículo 11 do capítulo 2, ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome aos meus irmãos na Assembleia de Louvor. Ou seja, Cristo nos chamando de irmãos. Mas por quê? Porque Cristo não levou em consideração ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomou forma de servo, tomou forma humana. Então esse Jesus que é grande, que é poderoso, que é gigantesco, ele se fez menor, se fez nosso irmão. Mas por que então? Porque é na carne que Jesus precisava morrer, para que na carne ele vencesse o diabo e a morte. E é exatamente isso que o autor ele vai expressando ao longo daqui do capítulo 2 de Hebreus. Ele vai dizer que Cristo sofreu para que por meio do sofrimento ele aprendesse obediência. E ainda mais, Cristo sofreu para que ele também pudesse vencer e então nos socorrer. Olha o exemplo, ele fala no versículo 18, ele diz assim, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E aqui eu abro um parênteses, o nosso Jesus, guarde isso, Jesus nunca fez nada, nunca falou nada que ele não tenha feito com ações. Jesus, o ensinamento de Jesus, ele não passa só pela etapa da fala, ele passa pela etapa da ação. E o dos discípulos é a mesma coisa. Por que nós jejuamos? Porque Cristo jejuou. Porque os apóstolos jejuaram. Não é uma mensagem só de fala, é de ação. Então, Jesus era quem inspirava através da sua fala e da sua ação. Os apóstolos fizeram a mesma coisa, nós devemos fazer a mesma coisa. Então, o autor está dizendo que é por causa disso que ele pode nos socorrer, porque ele mostrou exatamente como se faz. Lembra que Jesus disse, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. É como se ele estivesse dizendo, meu irmão, eu levei no peito o negócio, eu venci, então tenham bom ânimo, porque ele é o varão perfeito, ele é o Deus completo e perfeito. Então se ele fez, é como se ele estivesse dizendo, em mim, vocês têm a capacidade também de vencer. Então, o autor ele começa a carta, capítulo 1, capítulo 2, exaltando a superioridade de Cristo e a sua perfeição. E aí ele diz, então, portanto, no capítulo 3, versículo 1, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus olhos, os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote, que confessamos. Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso apóstolo. Esse Jesus que é grande e que é superior. Mas o autor faz questão de fazer algo no versículo 3. Ele diz que Jesus ele não é só superior aos anjos. Ele não é só superior nas regiões espirituais. Ele é grande também, superior na região física. Quando ele diz isso, ele fala que Jesus é digno de maior honra, de maior glória do que Moisés. Por que ele fala isso? Porque Moisés era o grande cara até aquele momento, né? Ele recebeu a lei de Deus. Ele era o legislador. Então, como nós vemos até na aula, Jesus é mediador de uma aliança superior.
Então, o autor está destacando essa superioridade de Cristo, tanto nas regiões espirituais, quanto na região física, quando diz que Jesus é superior a Moisés. Mas no versículo 6 ele diz: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Diga confiança e esperança. Ou seja, Cristo é superior. O autor está falando para os seus leitores: olha, Cristo é superior. Entendam que ele é superior, que ele está acima. Mas mesmo assim ele se fez carne, ele se fez irmão de vocês. Mas ele está falando uma coisa, traduzindo: confie e coloque a sua esperança nele. Se é que você pode se gloriar nisso. Olha o que ele diz: esperança da qual nos gloriamos. Ou seja, traduzindo, né? Você diz que é crente, você diz que crê em Deus, você diz que a tua vida pertence a Deus, então confie e coloca a tua esperança nele. Porque ele está falando, é quase como se ele estivesse dizendo: vocês se gloriam de conhecer a Deus, de supostamente conhecer o Senhor, mas isso deve ser confirmado através de colocar sua confiança e sua esperança no Senhor. É literalmente a dependência total. Faz sentido, sim ou não? Agora, essa é a primeira carta, essa é a primeira parte, eu estou dividindo em blocos. O primeiro bloco da carta é essa: Jesus é superior, é o primeiro ponto. Só que agora o autor ele vai começar a levar a carta para um outro caminho, que é o nosso segundo tópico, que é creia e descanse. O autor vai começar a tratar a partir daqui duas coisas: a possibilidade da incredulidade, ou o perigo da incredulidade, e também a necessidade do descanso em Deus. E quando ele vai falar sobre a possibilidade da incredulidade, ele menciona um exemplo interessante. Ele fala do povo de Israel. Ele diz assim como diz, verso 7, capítulo 3, assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Então, quando ele vai começar a nos advertir aqui sobre a possibilidade da incredulidade, ele usa o exemplo do povo de Israel. E ele fala: gente, não endurece o coração de vocês se vocês estão ouvindo a voz de Deus hoje. Não endureçam como eles fizeram. E aí a sequência vai dizer que eles colocaram Deus à prova, que eles sempre ficavam se desviando. E por causa disso, Deus diz no versículo 11: assim eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ou seja, por causa da incredulidade do povo de Israel, eles morreram no deserto. Aqueles que não entraram na terra, né? Por causa de sua incredulidade. Lembra que eu falei que uma coisa liga a outra, né? Essa incredulidade aqui, ele está alertando no mesmo contexto que ele diz que nós precisamos entender a superioridade de Cristo. Quem de fato Cristo é. Que nós precisamos colocar nossa confiança e a nossa esperança nele. E agora ele vai alertar sobre a incredulidade. E aí ele alerta isso e ele diz agora para nós: cuidado, diga cuidado. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. No versículo 14 ele diz: pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. E aqui eu quero trazer um exemplo para você. A vida cristã, imagina comigo um navio. Um navio que saiu de um lugar para o outro. Ela é uma jornada, certo? O navio ele saiu. Se esse navio ele saiu bem, de vento em popa, ele está indo, mas no meio do caminho ele naufragou, ele atingiu o seu objetivo? Sim ou não? Não. A vida cristã, ela é exatamente como um navio em curso. Ela sai de um ponto, ela tem um caminho e ela tem um fim, um objetivo. Por melhor que seja o início, se não for cuidado a trajetória, o fim pode ser abortado. E Paulo ele deixa isso muito claro quando ele fala em 1 Timóteo capítulo 11, versículo 19 e 20, ele fala de uns irmãos que eles naufragaram na fé. Ele usa exatamente essa expressão do naufrágio. Thales vai botar o texto aí. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé.
Então essa expressão do naufrágio da fé deixa muito claro que a vida da fé, ela tem um percurso, ela tem um caminho. E é isso que o autor está alertando aqui. O perigo da incredulidade, porque se nós estamos ouvindo a voz de Deus agora, nós precisamos nos comprometer. Porque senão, nós iniciamos bem, agora nós estamos no caminho, e isso pode ir decaindo. Olha o que o versículo diz, no versículo 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. E aqui eu queria fechar essa parte do creia, para a gente entrar na parte do descanso. Quando nós olhamos toda essa advertência do autor a respeito de crer em Cristo, de confiar em Cristo, de ter a esperança nele, ele usa 3 palavras que eu achei interessante. Ele usa a palavra obediência, incredulidade e dureza de coração. Ele começa dizendo que o povo, ele diz bem assim, não endureçam o coração, certo? Então ele usou a palavra dureza. Depois ele fala que eles foram desobedientes. E no final ele diz que eles foram incrédulos. Quando eu olhei para isso, eu digo, cara, tem uma relação entre essas 3 palavras. E eu até teci uma frase que diz assim, a dureza do coração, ela leva à incredulidade. E a raiz da incredulidade é a ingratidão de um coração endurecido. Vou repetir. A dureza de coração, ela nos leva à incredulidade. E a raiz da incredulidade é a ingratidão de um coração endurecido. E eu acho que no texto tem ainda mais base para isso. Por quê? Porque ele está falando do povo de Israel. Você lendo a história do povo de Israel no deserto, qualquer crente vai chegar, vai ter o mesmo impacto. Ele vai dizer assim, cara, esse povo era maluco. Qualquer crente vai, às vezes, até se revoltar com a história do povo de Israel ali no deserto. Por quê? Porque, gente, como que um povo que viu o mar se abrir, viu uma nuvem guiando eles, viu comida cair do céu, viu a água sair da rocha para alimentá-los, como que um povo assim consegue ser incrédulo? Como? O texto está explicando que é por causa da dureza do coração. Eles endureceram o coração. E quando endurece o coração, começa ali a raiz da incredulidade, que é um coração endurecido, que é a ingratidão. E aí eu vou de novo para esse ponto. Ingratidão. Ingratidão é a raiz. A incredulidade tem como raiz a ingratidão e um coração endurecido. Por quê? Cara, olha o que Deus fez por esse povo. E olha a dificuldade que eles tinham de crer. Então o autor está nos alertando exatamente sobre isso, sobre, gente, não tenha um coração duro, não tenha um coração incrédulo, não tenha um coração desobediente. Olha o que Deus já fez por você. Sabe, às vezes a gente não pensa, cara, na minha vida cristã, o que Deus já fez por mim. A maior obra Ele fez naquela cruz, mas às vezes movidos pela ingratidão, nós endurecemos o coração e isso nos leva à desobediência. Não sejamos duros de coração. Mas a outra coisa que o autor, eu acho interessante, você vai perceber isso ao longo da mensagem, que ele dá-lhe uma, né? Ele mexe com a gente e aí depois ele dá uma aliviada. Aí o que o autor lhe diz agora? Ele diz assim, visto que, capítulo 4, versículo 1, visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse. Ou seja, ele está falando assim, gente, eu estou alertando vocês sobre confiar e ter esperança em Cristo. E eu estou alertando vocês que vocês precisam tomar um cuidado, nós precisamos tomar cuidado para que não caiam em incredulidade, com um coração duro, com um coração perverso, com um coração incrédulo. Só que eu tenho esperança melhor a respeito de vocês, porque vocês receberam esse evangelho por fé, diferente deles. Então, Deus proibiu eles de entrar no seu descanso, mas nós, Ele não vai proibir, porque nós temos fé nele, amém?
Então, por meio da fé, nós entramos no descanso de Deus e nós vamos entender o que é o descanso de Deus. Qual que é o exemplo que ele começa a dar a respeito do descanso de Deus? Ele fala bem assim, Deus trabalhou. Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. Ele vai começar a dizer aqui que Deus é o nosso sábado, basicamente. Deus é o nosso descanso. Deus é o nosso lugar de descanso. E eu quero abordar essas duas características no que ele está falando aqui. O descanso físico, o descanso espiritual. No capítulo 4, versículo 10, ele é taxativo. Ele diz assim, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Deus estava fazendo obra física, sim ou não? Sim. Deus estava realizando obra espiritual também, sim ou não? Sim. Então o descanso em Deus, ele tem a ver nessas duas etapas. Ele tem a ver com o descanso no Espírito, que é, eu coloco toda a minha vida no Senhor, eu me torno uma pessoa de uma coisa, como diz Davi, eu me torno a Maria, a pessoa da boa parte, que se preocupa em estar com o Senhor, em olhar para o Senhor. Nas regiões espirituais é isso, mas na região física também é necessário. Gente, quantas pessoas não conseguem descansar? E está aí uma coisa que é negligenciada. Você sabia que descansar é bíblico, é uma direção bíblica? Descansar é uma direção bíblica. Deus descansou, nós devemos descansar. Sabe, trabalhar é necessário, mas trabalhar 7 dias por semana, ou o tempo inteiro, é antibíblico. Nós precisamos aprender a descansar. Eu não sei se essa mensagem é para você, mas nós sabemos que nós vivemos num tempo que, se deixar, as pessoas não descansam. Tem muita gente que não descansa. O cara não descansa nem em Deus, não descansa em lugar nenhum e vive correndo atrás daquilo que é perecível. Mas a Bíblia está dizendo para nós, se você ler o contexto inteiro, você vai ver exatamente o que eu estou dizendo, é a exposição do texto, capítulo 4. Ele fala sobre o descanso sabático do povo de Deus em Deus. Então ele fala que Deus descansou no 7º dia, e ele fala, como Deus descansou, nós devemos descansar das nossas obras. E o que esse descanso ele significa? Como que ele se dá? Através do se aproximar de Deus. Ele fala no versículo 16, assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento necessário. Ou seja, a graça de Deus, ela vai te ajudar quando você precisar de fato, mas nós precisamos descansar nele. Nós precisamos colocar nossas forças nele. Nós precisamos não nos desesperar em qualquer situação alguma, porque Deus é o nosso lugar de descanso. Faz sentido isso, gente? Se descansarmos no Senhor, Ele nos ajudará. Se descansarmos no Senhor, Ele nos ajudará. Cara, mantenha a mente, o coração focado em Deus. Uma das coisas mais difíceis no mundo atual para um cristão é aprender a ser uma pessoa de uma coisa. É aprender a ser a Maria que está aos pés de Jesus e não está preocupado com o mundo inteiro. Essa é uma das coisas mais difíceis hoje em dia. Bate um vento nas nossas finanças, nós ficamos loucos. Nós não conseguimos mais adorar da mesma forma, congregar da mesma forma, manter uma vida devocional da mesma forma. O que é isso, senão muitas vezes o dinheiro se tornando nosso Deus? Porque se ele determina como você vai estar, faz sentido sim ou não? Porque Deus na nossa vida é aquilo que nos coloca no caminho, é o que determina como nós estamos. Deus é o que governa, é o que determina para onde eu vou, para onde eu não vou. O que eu faço, o que eu não faço. Descanse no Senhor. Diga comigo, eu vou descansar o meu coração no Senhor. Então o autor ele destaca nesse nosso segundo ponto essas duas coisas. Creia e descanse. Creia e descanse. Creia e descanse. É isso que o autor faz aqui. Em seguida, no capítulo 5, ele vai começar um outro assunto. Agora, novamente, ele vem com duas coisas. Ele vai reforçar o motivo e ele vai nos alertar sobre o perigo da apostasia. E aqui o caldo vai engrossar um pouco mais, e aí depois ele vai dar uma aliviada que vai trazer uma mensagem para o nosso coração. A partir do capítulo 5, ele vai começar a reforçar uma coisa. Jesus
é o nosso sacerdote. Ele vai dizer assim, olha, lá no Antigo Testamento aconteceu o seguinte, tinha um cara que era chamado sumo sacerdote. Qual era a função do sumo sacerdote? Ele tinha que fazer um sacrifício anual pelo perdão de todos os pecados das pessoas. Nós aprendemos na aula ainda agora que aquele sacrifício ele era só uma sombra, porque o sangue dos animais não podia purificar ninguém, né? Então era uma sombra. Mas ele fazia o sacrifício. E esse sumo sacerdote, ele tinha que ser um homem escolhido por Deus. Ele não podia se autonomear. Eu quero ser o sumo sacerdote. Ele não colocava o nome dele para o cargo. Não tinha currículo. Deus escolhia o sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote passava a fazer sacrifício pelos pecados dos outros e também pelo pecado dele. Só que o sumo sacerdote da antiga aliança, até como nós aprendemos de novo, né, na aula, o que havia lá era o que havia lá? Sombra. Quem é o sumo sacerdote da nova aliança? Cristo. Quem é o cordeiro morto e o sangue que escorre eternamente para nos purificar de todo pecado? O sangue de Cristo. Sombra. O autor ele começa a dizer isso, e como o sumo sacerdote não podia ser alguém escolhido porque quis, né? Na verdade, tinha que ser alguém escolhido por Deus, ele está dizendo que até nisso Jesus se enquadra. Ele fala no capítulo 5, no versículo 5, ele diz assim, da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus disse, tu és filho, e eu hoje te gerei. E diz no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, Jesus, como sacerdote, ele exerce toda a sua função de sumo sacerdote. O autor vai dizer no versículo 7 que, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Ou seja, ele fez exatamente o que o sumo sacerdote tinha que fazer, e melhor. Então, ele exerceu a sua função, e o autor diz no versículo 10, sendo designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Novamente, ele mencionando o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele reforçou o seu motivo. Gente, confie no Senhor, descanse nele, coloque sua confiança no Senhor, porque Jesus é perfeito, ele é o sumo sacerdote perfeito, o sumo sacerdote eterno, ele efetuou uma redenção eterna, o seu sangue escorre eternamente, ele é o nosso sacerdote. Ele traz novamente o reforço do motivo. Só que agora ele engrossa o caldo para mim e para você. Ele vai começar agora a alertar o perigo da apostasia. Ah, Henrique, mas ele não já falou sobre incredulidade? Sim. A diferença da incredulidade e a apostasia, existe um pequeno abismo aí. E é isso que o autor vai mencionar. Então vamos lá. O autor começa no versículo 11. Olha isso, gente. Esse aqui é um dos textos que mais me marcou na minha vida para eu crescer, né? Ele disse assim, quanto a isso, temos muito a dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. Meu Deus do céu, quando eu li isso a primeira vez, eu digo, ih, rapaz. O autor está dizendo, sabe o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, que ele acabou de falar? No versículo seguinte ele diz, quanto a isso? Quanto ao quê? Sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque. É o que ele está falando no verso anterior. Então ele diz assim, quanto a isso, eu tenho muito para falar para vocês. Porque esse é um assunto profundo. E ele fala assim, só que é difícil de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. Meu Deus. E aí ele continua e diz assim, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam que alguém ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, diga para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Queria fazer um adendo sobre essas afirmações. Primeira coisa que ele diz é, irmãos, eu queria falar para vocês um tipo de assunto que vocês já deveriam entender, só que é difícil de explicar porque vocês não crescem. Porque vocês precisam que alguém venha ensinar para vocês de novo os mesmos fundamentos, os princípios elementares do Evangelho. Gente, toda vez que eu leio esse texto, eu penso, cara, nós não somos tão diferentes desse povo aqui que ele está alertando quanto a gente pensa. É claro que ele vai citar no capítulo 6, verso 1, algumas coisas que são princípios elementares do Evangelho. Ele diz assim, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e do Evangelho e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus,
e instrução a respeito de batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Assim o faremos, se Deus permitir. Para aqui. Ele fala que existem alguns fundamentos, que os irmãos estavam tendo dificuldade ali. Agora a questão é, cara, dá para estender essa lista para uma série de fundamentos. Eu sempre compartilho com meus pais que às vezes parece que nós temos que lançar fundamento sobre aquilo que nós já deveríamos ser mestres. Como, por exemplo, igreja. O que é de fato a igreja? Qual é o papel da igreja para os seus membros e para a sociedade? Isso é um fundamento. Fundamento básico do evangelho. Mas constantemente temos que lançar o fundamento. Por quê? Porque às vezes, né? E aqui eu creio que aqui, graças a Deus, né? Eu estou trazendo essa parte da carta, eu estou expressando mais como alerta, porque aqui, graças a Deus, nenhum de nós está se enquadrando nisso, eu creio, né? Mas, às vezes nós precisamos lançar o fundamento, por quê? Porque às vezes muitos estão há muitos anos na igreja, mas ainda nem entenderam o que é a igreja, qual é o propósito. Gente, isso é bizarro. Sabe, qual é o nosso papel como comunidade, como indivíduo dentro da igreja também? Porque a igreja não é um lugar para frequentar, a igreja é um lugar para pertencer. A igreja é uma família que você pertence, você não frequenta. Entende? Então, por isso que é importante nós entendermos o fundamento. Mas não só esse. Constantemente nós precisamos lançar fundamentos como dízimo, como oferta. Sabe, tem que explicar fundamento básico do evangelho, que os irmãos não crescem. Leitura da palavra. Gente, ninguém tem que estar falando para o crente que ele tem que ler a Bíblia. Mas, às vezes, constantemente, nós temos que estar falando para o crente que ele tem que ler a Bíblia. Por que nós estamos estudando sobre hermenêutica? Nós estudamos sobre hermenêutica e a importância de entender o todo da Bíblia. Por quê? Muitas vezes, alguns crentes, eles não só não leem a Bíblia, mas quando lê errado. Porque ele olha um versículo, um capítulo. Aí ele cria a teologia de um capítulo e a teologia de um versículo. E a teologia de um versículo, ela está errada, meu amigo. Você pode fazer qualquer coisa com um versículo. Se você não entender o todo, tua interpretação vai estar errada, não tem como. Nós precisamos entender o todo, mas nós temos que lançar o fundamento. Mas para mim o pior deles, que foi os que eu enumerei aqui, é o fundamento do perdão. Acredite se quiser, crentes ainda gastam muito tempo para perdoar. Eita, Henrique, agora tu mexeu na minha ferida. Irmão, Jesus, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, certo? Mas o dom gratuito de Deus é a salvação. Jesus, nós merecendo a morte, Ele é santo, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele perdoou os nossos pecados e não só perdoou, morreu para que não fôssemos condenados. Foi condenado no nosso lugar. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado, se fez maldito por causa de nós. Agora, se Jesus é capaz de me perdoar, Ele é o meu mestre, Ele é o meu exemplo, que direito eu tenho de não me esforçar para perdoar os meus irmãos quando erram comigo? Eu acho uma das maiores hipocrisias da terra um crente que fica guardando rancor por muito tempo e não perdoa. É uma das maiores hipocrisias da terra. Como pode nós ter a cara de pau de não perdoar quando Cristo nos perdoou? Como pode? Mas aí nós temos que lançar o fundamento, irmão. Nós somos crentes. Nós fomos perdoados, nós não temos direito de não querer perdoar ninguém. Olha o que Jesus fez por nós, olha o que o nosso sacerdote fez por nós. Mas às vezes estamos lançando fundamento de coisas que deveríamos ser mestres. Só que qual que é o ensinamento daqui para nós, Henrique? O grande ensinamento daqui está no que ele diz em seguida, porque ele vai associar essa imaturidade a uma coisa que é terrível, gente. É o ápice, é a coisa mais terrível que pode acontecer na vida de um crente, que é chamada de apostasia. O que é apostasia? É o decair da fé. Olha o que ele vai dizer em seguida. Ora, versículo 4 do capítulo 6. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando a desonra pública. Eu queria que deixasse esse texto aí. Ele menciona algumas coisas aqui. Primeiro, uma vez foram iluminados. O que é ser iluminado? Obviamente, a ação do Espírito Santo. O que é ser iluminado? A ação do Espírito Santo.
Provaram o dom celestial. Qual que é o dom de Deus? Que a Bíblia diz que é dado gratuitamente. A salvação. Então eles foram salvos, né? Eu não vou nem entrar nessa discussão aqui com os calvinistas. Provaram o dom de Deus. Receberam a salvação. O dom de Deus é gratuito e é a salvação. Tornaram-se participantes do Espírito Santo. O que é isso, se não ser batizado com o Espírito Santo ou ter um relacionamento com ele? Tornaram-se participantes do Espírito Santo. E experimentaram a bondade da palavra de Deus e dos poderes da era que há de vir. O que é experimentar a bondade da palavra de Deus? Senão, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se eles experimentaram a boa palavra, é porque ouviram e creram. A gente tem as evidências mais acima. Então, ele está falando aqui de quem? De um crente. Eu acredito que é de um crente. Não é do não crente. E ele está falando que, por causa da imaturidade, agora vamos ligar os pontos. Por causa da imaturidade, por causa de não crescer nos assuntos que já deveria ter crescido, o maior perigo de continuar dessa forma imaturo é a apostasia. Porque você pode chegar num ponto que você já foi iluminado por Deus, Deus te deu a palavra, Deus tocou a tua vida, Deus mudou a tua vida, Deus fez grandes coisas na tua vida, Deus fez milagres, Deus fez tudo na sua vida. Mas pode chegar um ponto que se você não crescer na doutrina e entendimento e conhecer a Deus profundamente, o resultado pode ser o inverso. A apostasia, que é o decair da fé. E eu acredito que todo apóstata, ele é um baita de um religioso. Por trás de todo apóstata existe um religioso. Porque é a pessoa porque uma das raízes da apostasia é o tédio. A pessoa chegou num estado da vida cristã que tudo é um tédio. E aí tem uma frase do Ale que eu acho interessante, que ele fala que se a sua vida cristã é chata, é porque você é raso. Porque é impossível você ter profundidade em Deus e tua vida cristã ser chata. Porque você está engajado com o Senhor, com o Espírito Santo, e não com a religiosidade. Todo apóstata, ele é o irmão que muitas vezes ele vai no culto toda semana, ele vai na célula, mas de fato não tem vida com Deus, com a palavra e nem conhece o Senhor. E é exatamente isso que o autor está falando. É o irmão que ele foi iluminado. Ele provou o dom de Deus. Ele provou a palavra, mas se ele decaiu, cara, é impossível renová-lo ao arrependimento porque chega num estado deplorável. E ele termina isso dizendo assim, versículo 7, pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa, aqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada, o seu fim é ser queimado. O que ele está dizendo aqui? O assunto aqui não é terra, não é chuva, né? É o crente. Então, olha só o que o autor menciona aqui. Ele está mencionando dois tipos de pessoas. O que recebeu, e as duas pessoas receberam a mesma chuva. Sim ou não? Receberam a mesma chuva. Só que ele está falando de dois tipos de fruto. O que dá o fruto bom e o que dá espinhos e erva daninha. Isso aqui traz para mim uma reflexão interessante. O evangelho é maravilhoso. Deus chove com o seu evangelho sobre todos nós. Só que o que nós vamos produzir é diferente. Eu posso produzir o fruto bom que Deus espera, ou eu posso transformar aquilo que era uma bênção, que é a chuva de Deus, e produzir espinhos e erva daninha. É quando o próprio evangelho, ele começa, não por causa do evangelho, mas por causa do meu coração, ele começa a ser distorcido. Ele começa a gerar um fruto que Deus não queria que fosse gerado, na verdade. Mas por causa, talvez, da dureza do coração, talvez da incredulidade que nós mencionamos antes, da desobediência. O evangelho, que era para dar vida, que era para produzir algo bom, começa a gerar algo ruim. Agora, o autor vai começar a melhorar. Graças a Deus. Ele começa, então, a melhorar as coisas para nós. Ele diz assim, amados, mesmo falando dessa forma, né, porque talvez aqui os irmãos já estavam até assustados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos, versículo 9, convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho o trabalho de vocês e do amor que mostraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão. Até quando? Até o fim. Para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Então ele está falando aqui, gente, olha, eu alertei sobre a incredulidade, eu alertei vocês sobre amadurecer, porque senão vocês podem ser levados à apostasia. Mas aí ele volta, eu tenho esperança melhor a respeito daqueles que creem em Jesus.
coisas próprias da salvação, frutos da salvação. Então, irmão, se nós cremos em Jesus, a palavra para mim e para você hoje é: permaneça até o fim. Permaneça até o fim confiando. Permaneça até o fim colocando a tua esperança em Deus. Permaneça até o fim sendo uma pessoa de uma coisa, sendo a pessoa da boa parte. Permaneça até o fim, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito. Porque o seu sangue já fez toda a obra. E aqui, depois de fazer toda essa alerta, tudo isso, ele terminou, falando sobre imitar os que por meio da fé e paciência receberam a herança prometida. Ele vai começar a falar de Abraão. Então ele vai dizer que Abraão, ele por meio da fé, por meio da confiança, ele recebeu a promessa de Deus. Ele está falando que nós devemos imitar isso. Olha o que ele vai dizer no versículo 16 em diante. Ele diz: os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara e imutável a clareza da natureza imutável do propósito de Deus aos herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Nós que nos refugiamos para tomar posse da esperança a nós proposta. Nós fazemos o que em Deus? Nos refugiamos. O autor está novamente mencionando algo que ele mencionou antes, a necessidade de nós descansarmos no Senhor. De nós nos refugiarmos nele. De ele ser aquele que nós nos escondemos debaixo das suas asas, como diz Davi. Sabe, se esconder debaixo do Senhor. Eu sempre digo, já na mensagem da uma coisa, que eu sempre costumo falar, mas eu sempre digo que pessoas de uma coisa, elas só são indestrutíveis porque a única coisa que importa para elas, ninguém pode tirar. Que é exatamente Maria. Lembra da Maria? Que Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você se preocupa com tantas coisas, mas só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, isso não vai ser tirada dela, não pode ser tirado. Então, o Jesus que sustenta a única coisa, ele não permite que ninguém tire isso da gente. Ninguém pode tirar uma vida de alguém que conhece a Deus. Ninguém pode matar quem conhece a Deus, porque nós cremos que quando morremos, nascemos para uma nova vida. Nós somos imortais, gente. Então, por que nós viveríamos crendo com toda a nossa esperança somente nesse lapso de tempo, na eternidade, que é essa vida que nós passamos aqui? Porque muitos matam e morrem por causa de um período pequeno na eternidade, que é essa vida. Nós precisamos elevar o nosso pensamento e colocar toda a nossa confiança nas promessas de Deus, como Abraão fez. E quem é a grande promessa de Deus? Jesus. Jesus é a grande promessa de Deus. E aqui, já no fim, nós entendemos o tema da nossa mensagem. Olha o que o autor vai terminar dizendo. Ele fala que toda essa esperança, toda essa confiança que nós cremos no Senhor, ele fala bem assim, nós temos essa esperança como o quê? Como âncora da alma. Ele fala toda essa esperança que vocês colocam em Jesus é a âncora da alma de vocês. Ele diz, nós temos toda essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus que nos precedeu entrou no nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está falando para mim e para você, ei, confie nesse Senhor e tenha isso como âncora da sua alma. E o que é uma âncora? Qual é o papel da âncora? Eu vou voltar no navio. Lembra que eu falei que a vida cristã era como um navio que saiu em direção a um lugar? E ele precisa chegar no fim sem naufragar, para não naufragar na fé? A âncora tem uma função no navio, mantê-lo onde ele deve estar. E se a esperança em Cristo, a confiança na promessa, ela é a âncora da nossa alma, significa que essa confiança, se nós de fato confiarmos no Senhor, colocarmos a nossa vida nele, essa confiança vai ser o que vai nos estabilizar onde devemos estar. E aqui eu quero até lançar uma frase que você vai refletir na tua casa. Justiça não é igual a igualdade. Justiça é igual à posição correta. Quem disse que justiça é igual à igualdade foi o Karl Marx, não Jesus.
Justiça para Deus é posição correta. É você estar onde você deveria estar. É você estar fazendo o que você deveria estar fazendo, de acordo com a vontade de Deus. É por isso que a gente galardão no céu. Nem todo mundo vai receber a mesma recompensa. A nossa ideia de justiça e igualdade mundana é diferente do que é para Deus. Deus é o Senhor da justiça, Ele é justo, é um atributo dele. Mas justiça não é igual a igualdade. Justiça é igual à posição correta. Então guarde isso, por quê? Porque eu estou atrelando isso à âncora da alma. Se a âncora vai nos manter no lugar certo, nós vamos estar vivendo de fato a justiça de Deus. Nós vamos estar de fato aonde Deus quer. E eu quero terminar com um versículo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Anote esse versículo e grude ele na sua parede, no teto do seu quarto, para quando você for dormir, você lembrar dele, tá bom? Coloca ele, faz uma tatuagem dele, brincadeira. Mas, cara, guarda esse versículo, pelo amor de Deus. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecedores do vosso meio. Continua. Quando, pois, nos reunimos, não é esse texto. Não é esse texto. 1 Coríntios 15, 19. Versão 15, tá? Aí, esse versículo, não precisa tatuar aquele lá, não. Tatua esse aqui. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Gente, isso aqui acaba a gente, né? Se a nossa esperança em Cristo só serve para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe, Cristo não fez toda a sua obra por causa de um lapso no tempo, um período curto que é essa vida aqui. Sabe, é muito além. É muito além. Então, gente, meu alerta para você hoje é: deixe Cristo ser a âncora da sua alma. Deixe a confiança e a esperança em Cristo te colocar no lugar certo. Ser a âncora da sua alma, para que o vento não te leve, para que um vento ruim não te abale. Porque Cristo é a âncora da tua alma. Sabe, não deixe que a esperança em Cristo se resuma a essa vida. Porque é aqui que muita gente se frustra com Deus. Porque às vezes as coisas na vida não vão muito bem. Isso acontece. Só que a nossa esperança em Cristo não está só para essa vida, meu amigo, está para a eternidade. Eu queria ler a nossa conclusão. Toda a nossa mensagem hoje se resume em: Cristo é superior e perfeito como sacerdote. Precisamos então descansar em Cristo e colocar toda a nossa esperança nele. Assim, evitaremos a apostasia e alcançaremos a maturidade, tendo essa esperança em Cristo como âncora da nossa alma.